Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do nosso papo artístico literário. Hoje temos a visita do professor Bruno Guimarães, da GEPAF. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor. Um prazer imenso estar aqui com você, com os nossos alunos, nessa escola maravilhosa. Ô professor, hoje o assunto é bem interessante, ele diz bem respeito à questão do Recife, vamos conhecer. Mas antes disso, é importante salientar que nós estamos sem máscara. Por quê, professor? Porque nós estamos vacinados com as 2 doses e não interessa qual a vacina que você tomar. Vacina boa é aquela que você recebe aqui no seu braço. Olha aí, vacina boa é a vacina que está no seu braço. E também, estudante, mantenha aí o distanciamento social, evite a aglomeração e se cuide. Professor, qual o tema da aula de hoje? Hoje a gente vai tocar num tema muito sensível. A gente vai falar sobre o comércio de escravos no Recife. Nós vamos falar sobre como se davam essas relações comerciais, como era tributado, quem financiava. Né? É um período triste da nossa história, mas é bom que esse ponto seja tocado, né? E que a gente conheça de forma técnica até onde vai a capacidade humana de transformar humanos em coisas. Minha gente, muito interessante esse assunto que vamos abordar e o professor tocou em questões sumariamente interessantes. Eu gostaria de lembrar, quando a gente fala, não é, professor, a questão de escravos. Na verdade, são pessoas escravizadas. Pessoas escravizadas. Infelizmente, nós encontramos muito esse termo, escravos. Outra questão importante que ele vai tocar é justamente isso. A nossa história, a história do nosso país, infelizmente, ela é manchada com o sangue dos escravos, das pessoas, aliás, escravizadas. E vamos adiante, né? Eu trago para vocês, olha aí, uma imagem, professor. Essa imagem aí é do Recife Antigo, né? Isso. Podemos focar na imagem para o estudante prestar atenção, né? E enquanto você olha para essa imagem, eu vou falar um pouquinho sobre como se deu no início a escravidão, quando foi o ápice da escravidão aqui no Brasil, né? O ápice da escravidão foi de 1801 até 1851, né? E o Recife, Recife era a capital brasileira, que era o quinto maior porto de recebimento de escravos no Brasil. Nós recebemos 1.350 viagens, né? Foram 3 séculos de tráfico, embora, como eu disse a vocês, o período com maior fluxo foi de 1801 a 1851, certo? Mais de um terço dos escravos que vieram para o Brasil vieram justamente nessa época. E é uma vergonha justamente a gente saber, infelizmente, que o nosso país, a nossa cidade, a capital do nosso estado, certo? E lembrar que o professor vai discutir hoje também, no final da aula, ele irá falar que também não só a capital, né? Como outras cidades, não é isso? Exatamente. O primeiro colocado foi Rio de Janeiro, né? Foi o estado do Rio de Janeiro. O segundo colocado foi Salvador, na Bahia. O terceiro colocado foi Salvador, na Bahia. E a quinta maior cidade que mais recebeu escravos foi a nossa capital, Recife. E também é importante salientar que cidades também do interior também tiveram, não é isso? Veja, nós recebíamos esses escravos, né? Nós recebíamos pelo Porto do Recife e em uma outra época também através de Porto de Galinhas, né? Porque os navios que chegavam aqui eram chamados de galinhas, né? Mas assim, o grosso vinha pelo Porto do Recife e depois que chegava no Porto do Recife, esses escravos eram reencaminhados. Alguns seguiam para a Zona da Mata, alguns ficavam aqui na capital, né, para servir ao trabalho na capital. Alguns seguiam para a Zona da Mata, que eu vou falar mais na frente sobre alguns números, e outros seguiam para o sertão. E tinham aqueles que eram tributados aqui em Recife, né? A coroa tributava esses escravos, porque era uma operação comercial, e eles iam por cabotagem seguindo para os estados que hoje é o Sudeste e alguma coisa do Sul, tá entendendo? O professor Bruno, é uma vergonha a gente entender e saber, né, que nosso estado houve até mercados, não é isso? Essa questão, mercadoria, é uma coisificação do ser humano. Eu não sei se seria mais uma coisificação ou uma zoomorfização. Zoomorfizar é transformar em animal, não é isso? Exatamente. Não sei se é coisificar ou se zoomorfizar o ser humano. Uhum. Na tela, nós temos aí a fotografia, né, do mercado. O mercado da Boa Vista, né, que também era conhecido, era um ponto
praticamente todos os mercados aqui de Pernambuco, inclusive o de Igaraçu, eles tinham negociação de escravos, né? O mercado da Boa Vista era um dos mais famosos, onde, de fato, se aquela, entre aspas, mercadoria não estava vendida, ela ia para o mercado para poder ser oferecida para as outras pessoas. E aí atributos físicos eram observados, como força física, como a dentição, tal. E aí as pessoas, de fato, olhavam e viam qual era a melhor mercadoria, entre aspas, e compravam para o serviço essas pessoas, né? E é importante lembrar que muitas dessas pessoas escravizadas vinham trabalhar aqui na lavoura da cana, certo? É importante lembrar, e lembrar que Recife havia muitos engenhos, né? Muitos bairros do Recife eram engenhos, não é isso? Exatamente. Engenho da Madalena, etc. Exatamente. Engenho do Meio. Engenho do Meio, certo? Então foram bairros que historicamente eram engenhos. E claro que supostamente deveria haver o quê? Pessoas escravizadas, não é isso? De fato. Na tela nós temos aí alguma informação sobre o mercado da Boa Vista, já que entre tantos mercados estamos destacando esse daqui. O terceiro ponto que eu gostaria de lembrar bem a vocês é o seguinte: ele é localizado na rua de Santa Cruz, o local ocupado pelo mercado já foi uma estribaria, um pequeno cemitério e lugar de comércio de escravos. Mais uma vez, lembramos que um lugar de venda de pessoas escravizadas. Havia um mercado próprio para isso. E assim, os escravizados eles eram oferecidos no meio de galinhas, de cereal, de farinha, entendeu? Então assim, como mercadoria, né? Era assim que as pessoas eram tratadas, essas pessoas eram tratadas. Eu achei interessante no sentido pejorativo mesmo, quando o senhor falou, professor, que era até, olha, a dentição, é animal, né? Exato, como muitas pessoas quando fazem compras hoje de gado, né? Porque gado nós temos o bovino, nós temos o equino, nós temos o caprino, e uma das coisas que os compradores, né, os criadores, eles olham é os dentes. Por quê? Porque com dentes problemáticos, com dentes defeituosos, o animal tem dificuldade de comer, de se alimentar, consequentemente tem dificuldade de ganhar peso, tem dificuldade de, se for um cavalo, vai ter dificuldade para ter força, para puxar a carroça, tal, enfim. E, assim, da mesma forma, eles viam as pessoas escravizadas, né? Pessoas que tinham problemas de dentição, não iam se alimentar direito, não iam poder carregar peso, fazer o trabalho pesado, porque no final das contas era isso que ele queria. Ele queria mão de obra para fazer o trabalho pesado, né? Então as mulheres faziam o trabalho de limpeza, faziam o trabalho de cuidar dos filhos das sinhais, né? Os homens, eles iam para a lavoura, eles carregavam as carroças, né? E, infelizmente, algumas das mulheres, né, as negras que eram mais jovens e mais bonitas, eram oferecidas como meretrizes, né, para as casas de tolerância. Então esse tipo de coisa acontecia, né? E também muitas serviam também ao patrão, né, ao senhor, né? O patrão não, ao senhor, sempre né? aconteceu, sempre aconteceu. Você entrou numa questão muito interessante, que é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, né, sobre as amas de leite, né? Inclusive não estava previsto para o nosso papo, mas eu acho interessante a gente tocar, né? Que algumas mulheres, elas não queriam dar o peito para os filhos, algumas mulheres ricas, né? Porque acreditava-se que Flacidez. Da flacidez e tal, e aí colocava-se a ama de leite para amamentar, né? Para alimentar essa criança. E aí você tinha o filho do senhor de engenho, ou o filho do grande comerciante, ou o filho do grande criador, né, riquíssimo, sendo cuidado e amamentado pela sua ama de leite, né? E existia ali também, inclusive, existia uma relação afetiva entre aquele bebê e sua ama de leite, né? Muito interessante essa colocação do professor, porque veja só, a criança branca, entre aspas, era amamentada com o leite da negra. Da negra. Então é uma coisa muito interessante. E o ato de você dar um peito para a criança mamar gera uma criança, só quem é mãe sabe, gera uma conexão afetiva, né? Então, até onde aconteceu essa conexão afetiva entre mulheres negras e jovens da burguesia ou da nobreza, vamos assim dizer, portuguesa brasileira, né? É uma coisa que a gente pode discutir mais. Algo também interessante é lembrar que muitos senhores pegavam seus filhos bastardos com as negras e colocavam dentro da casa grande, né? Dentro da casa grande. Inclusive,
quando veio a Lei Eusébio de Queiroz, foi muito bom, porque muitos desses filhos que foram libertados, né? Eles nasceram já libertos, né? Mesmo tendo nascido de mães negras, eles nasceram libertos, né? Então isso já veio com o movimento abolicionista depois de 1851, que de certa forma começou a existir um decaimento do comércio negreiro, porque já estava provado, inclusive, por uma teoria liberal, que é de Adam Smith, dizendo que o trabalho escravo ele não era rentável. E de fato não era. Né? De fato não era, porque você colocar uma pessoa para trabalhar forçada, ela nunca vai ter a mesma produtividade de uma pessoa livre, bem remunerada, feliz, entendeu? Então, assim, o próprio Adam Smith já tinha dito que não vale a pena, né? E aí começou o declínio e tal, e aí vieram as leis aqui no Brasil, que foi muito lentamente no Segundo Império, começou o processo de abolição. Para explicar melhor ao nosso estudante, Adam Smith era um teórico inglês que era filósofo também, economista, e que ele é um dos principais teóricos do liberalismo econômico. E a Lei Eusébio de Queiroz, para o nosso estudante entender melhor? Foi a lei que proibia a comercialização, a escravização do negro, né? A comercialização. A comercialização. O que aconteceu depois dela foi o fluxo de escravos internamente aqui no Brasil, né? Porque ficou meio que proibida a chegada de navios com escravos vindos da África. Olha aí, então 2 pontos aí para você estudar, estudante. A questão de conhecer mais sobre a Lei Eusébio de Queiroz e um pouco mais saber de Adam Smith. São pontos interessantes. Na tela, em negrito aqui, nós temos, como o professor já citou, 3 grandes cidades, capitais, que receberam um grande fluxo, não é, de pessoas escravizadas. Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Uma vergonha ver a nossa capital aí figurando nesse aspecto. Isso não quer dizer que outras capitais não tiveram, viu? É importante salientar, sim, como o professor acabou de falar, não é isso? Ô professor, eu me lembrei aqui, desculpe, lembrei-me que o padre Antônio Vieira, que é do Barroco, que vocês vão conhecer no ensino médio, aqui, ele fala justamente uma metáfora. Ele diz que, metáfora, uma comparação, a metáfora que ele diz que é o seguinte, que o doce açúcar, ele é feito com suor e com sangue do escravo. Vê só que antítese pesada, não é? E gerou muito lucro, porque o nosso açúcar, ele era extremamente valorizado na Europa, né? Então, quando a gente começou no sistema de plantation a produzir o açúcar aqui em grande escala, né? Antes de levar uma rasteira das Antilhas, isso gerou muito lucro para os comerciantes locais, que na sua maioria eram portugueses que vinham de Portugal, e para a coroa portuguesa também, através de impostos, né? Nós temos aqui uma outra figura que vai remeter justamente Recife, escravocrata. Olha aí a casa, olha os negros escravos aí, escravizados saindo aí. O comércio, como o senhor falou, a questão da cana-de-açúcar, não é isso? Que gerou, não é? Tanto é que Recife foi uma das capitais que mais deram lucro na questão da cana-de-açúcar. Então essa fotografia vale a pena nós observarmos. Exatamente. Aqui. Se você olhar atentamente nessa fotografia, você vai ver uma cena cotidiana, né? As escravas carregando peso, alguns trabalhando lá dentro no comércio e tal, porque a mão de obra, a grande mão de obra era a mão de obra negra, né? Então não existia uma outra mão de obra, existia, mas não era tão difundida, né? Uns numerozinhos que eu queria citar aqui é que dos 12 milhões de escravos, né, de cativos que vieram da África para cá, 5 milhões e meio foram só para o Brasil, né? Os outros aí foi ou para a América do Norte ou para a América Central, né? Muitas das vendas elas eram feitas a prazo, né? Na base da confiança. Inclusive, muitos traficantes colocavam seus familiares para trabalhar nos armadores e tal. Armadores são os donos do navio, né? Porque era uma operação de confiança, né? Professor, eu gostaria, quando o senhor falando essa questão, ver mais uma vez essa figura e lembrar, foi muito bem colocada a sua observação, porque é justamente o cotidiano, porque veja só que aí é justamente o cotidiano, não são aquelas fotografias que mostram assim, os negros no pelourinho ou apanhando, aí no caso é o cotidiano mesmo. Exato. A presença
escrava, certo? No cotidiano. E é isso aí. Infelizmente, é uma situação difícil. E esta outra? Esta outra foto aí justamente mostra uma escrava sendo negociada, né? As pessoas lá observando os atributos físicos dela, né? Os homens eram observando a musculatura, né? Existia diferenciação do trabalho na sua maioria. Existiam mulheres trabalhando na lavoura, mas elas plantavam, os homens colhiam, né? O negro, o homem, ele era utilizado em trabalhos que exigiam força física. As mulheres, muitas eram mucamas. Mucamas são aquelas mulheres que trabalham dentro da casa arrumando, passando, lavando, fazendo comida, né? Cifra, pode ler as cifras novamente? As cifras das chegadas para o Brasil foram 12 milhões que foram retirados da África e 5 milhões e meio vieram para o Brasil, né? De 1560, só para você perceber uma coisa, de 1560 a 1856, foram 4.864.374 que vieram para o Brasil, né? Nesse período de 1560 a 1856. Desses 853.833 vieram para Pernambuco. E, pasme, somente de 1801 a 1850, numa janela de 50 anos, nós tivemos 259.054. Eu sei esses números exatos porque esses escravos, eles eram registrados em cartório, porque eles eram bens, eles eram considerados bens, eram tributados, tá entendendo? Os escravos que chegavam aqui e que não iam direto para Pernambuco, ou para Paraíba, ou para Grã-Pará, né? Eles que ficavam mais próximos, eles recebiam uma pulseirinha, como o meu relógio aqui, né? Recebiam uma pulseirinha para dizer, não, aquele negro ali, ele já foi tributado, ele pode seguir para outras capitanias hereditárias. Entendeu? Veja que absurdo, né? E que organização, veja, é como o alemão na Segunda Guerra Mundial, o processo, a organização, mesmo que seja para uma coisa para o mal, né? Isso aconteceu aqui em Recife. Tratado como objeto mesmo. Objeto, como... Ou animal, não sei talvez, veja só, talvez até os animais tivessem mais bem tratados do que os escravizados. Nós temos aqui na tela, certo, a figura de um pernambucano que já foi debatido aqui em aulas anteriores. Houve, na verdade, uma aula sobre ele especificamente, que é Joaquim Nabuco, pernambucano abolicionista. É importante salientar essas questões, né? Muito importante. Que havia pessoas conscientes que lutavam, né, também, essa questão. Exato, e ele fala muito sobre a relação, na época, entre as pessoas livres, entre aspas, os brancos ricos e os escravos negros, inclusive falando ele faz toda uma abordagem econômica, sociológica, filosófica, abordando a forma gentil, porém cheia e carregada de autoridade que um branco tinha com o seu negro, né? Porque assim, a gente sabe que não era todo branco que tratava mal os seus escravos, mas mesmo aqueles que tratavam bem, ele tinha uma forma gentil, porém autoritária e com um olhar coisificando a sua propriedade. Inclusive, eles morriam, né? Os ricos, os brancos, eles morriam, e os escravos eram passados para os herdeiros, né? Eram bem mesmo. Como era passada uma terra ou uma loja, essas coisas todas, os escravos também eram passados como coisas, né, para os seus herdeiros. Temos uma outra fotografia aí, aliás, uma figura, uma representação de alguém bem famoso, pernambucano, Henrique Dias. Henrique Dias, um cara muito famoso, que lutou contra os holandeses, né? A Batalha dos Guararapes. Cabia a gente fazer um encontro aqui sobre a Batalha dos Guararapes, viu? Eu acho muito interessante. Foi o primeiro momento onde o Brasil foi chamado de pátria, foi onde de fato nasceu o Exército Brasileiro enquanto instituição, foi a semente do Exército Brasileiro, nasceu, foi um ato, a gente pode fazer uma análise crítica, né, da situação e tal, dos interesses pernambucanos e holandeses, econômicos também, né, dos interesses de cada um, mas existia um ato heróico sim, a gente tinha muito menos condições e conseguimos expulsá-los. Agora, a gente, obviamente, existiam todos os interesses por trás que moviam toda essa ação, que a gente também pode discutir em um próximo encontro, se você me convidar, obviamente. Com certeza, não há nem necessidade de convidar. E lembrar que nós destacamos Henrique Dias porque ele era negro. É por isso,
Felipe Camarão era índio, né? André de Negreiros branco, né? É aquela tal história, né? Existiam coisas por trás, né, que a gente vai fazer uma análise mais profunda outra vez, mas o fato de você ver as três etnias se unindo pela primeira vez com um objetivo pátria comum, mesmo, dá aquela sensação de pertencimento, né, nós somos pernambucanos, nós somos uma terra, né? E é importante que o professor citou agora, porque ele não estava nem aqui no nosso plano debater sobre isso. Porque essa questão, como ele falou, da Batalha dos Guararapes, um branco, um negro e um índio, claro que outros estiveram também, mostra justamente a pertença Pernambuco a uma identidade, né? Eu sou pernambucano. Então eu acho que tudo isso aqui lembra justamente trazendo para a atualidade a Constituição de 88, a Constituição cidadã. Todos são iguais. Perante a lei. Perante a lei, professor. Realmente, infelizmente, quer dizer, infelizmente, a nossa aula de hoje, essa conversa, justamente tocar numa ferida. Mas a ferida tem que ser tocada. Você não pode deixar que a escravidão passe, né? Não pode. Eu acho que a escravidão é como o movimento nazista na Europa na Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar sempre sim, né? A gente tem que colocar as pessoas para falar sobre isso, sim. O tempo todo, sim. Estudando profundamente, sim, né? Eu mesmo, quando o senhor me chamou para vir para cá, para a gente conversar sobre isso, eu tive que fazer estudos de alguns artigos de historiadores pernambucanos, mineiros, baianos e tal, e eles lidam de forma muito técnica e chega a ser uma coisa um pouco triste, né? Mas a gente precisa tocar a fundo nesse assunto. E o interessante, eu gostaria de salientar que o professor aqui, ele é mestrando em filosofia e também tem formação na área de exatas, matemática, não é isso? Matemática, economia e administração. Então veja que é uma pessoa que circula bem na área de exatas e na área de humanas. Na verdade, tudo é humano. Tudo é humano. Tudo é humano. E uma coisa que eu queria falar que pouca gente sabe, até para você, aluno, professor, eu gosto de história e gosto de matemática. Eu faço o quê? Faço economia. Você gosta dos dois juntos. E o professor, algo também me deixou aqui para pensar na aula de hoje. Eu fiquei pensando, enquanto o senhor falava, justamente, imagina uma pessoa nasceu escrava, viveu como escravo e morreu como escravo. Ela não conheceu a liberdade. Isso me deixou agora observando essa grande ferida social. Você falou uma coisa muito interessante agora. Teve um filme de alguns anos atrás chamado 12 anos de escravidão, onde acontece uma coisa interessante. Um negro livre do norte dos Estados Unidos, eu vou falar por alto, né, para você, aluno, estudar, para você ver esse livro, esse filme, que é um filme muito bom, né? Então ele nasce livre, ele conhece a liberdade, ele sabe o que é ser livre, e ele é levado para o sul como escravo. Acontecem algumas coisas da história do filme que é muito interessante, e ele passa alguns anos lá, e de repente ele volta, ele é liberto, e volta para o norte. E é interessante como se dá a diferença entre aquele homem, aquele negro bonito, maravilhoso, austero, tal, e como ele volta arrasado, destruído pela escravidão. Ele tocava um instrumento de sopro, não lembro qual, e ele era um homem cheio de si, né? E de repente você vê ele, quando volta depois de 10, 12 anos, destruído, moído, sem autoestima, pedindo para ir ao banheiro para a mulher dele. Eu posso ir no banheiro? Poxa, que coisa absurda, minha gente. Professor, a aula foi excelente. Por favor, lance aí o desafio para nosso estudante. O desafio que eu faço a vocês, na verdade, eu queria que vocês fizessem dois. Eu queria que vocês pesquisassem sobre as leis aqui no Brasil que iniciou a libertação dos negros. Eu falei sobre Eusébio de Queiroz. Tem a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a lei áurea, que é a mais importante de todas, né? Essa é uma. Eu queria que você fizesse um resumozinho, entregasse para o seu professor de história. E eu queria que você visse o livro 12 anos de escravidão, visse o filme 12 anos de escravidão, fizesse um resumozinho e entregasse para o seu professor de literatura. E o outro desafio para o professor, que ele voltará para uma próxima aula. Muito obrigado. Por hoje é só, gente.